Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, Bruno Alecrim falando. E nesse tutorial de Photoshop vamos apresentar mais um efeito de texto 3D muito show de bola. O acabamento desse texto é fantástico, como você pode ver, bem legal. E o mais legal de tudo é que esse texto é totalmente editável. Para isso, já vou mostrar imediato como é que se faz, tá? Você vai simplesmente abrir o documento e vai clicar aqui em cima, não em cima do texto, mas em cima do ícone. Clicar duas vezes, ele vai abrir um novo documento, porque esse texto, esse objeto, essa layer de texto é um Smart Object, e é assim que o objeto inteligente, né, é assim que o Photoshop trata esses objetos de uma maneira independente, é que fosse um arquivo dentro do outro, basicamente. Então você está editando apenas o conteúdo do objeto inteligente, vou apertar OK, vou salvar, ele vai salvar o arquivo, vou fechar, e agora ele vai atualizar e vai deixar de ser 3D Top, vai ser show. Muito legal mesmo, super prático. Às vezes demora um pouquinho quando você atualiza, porque é uma série de efeitos que são feitos aqui em cascata, um em cima do outro, para gerar esse resultado, dá um trabalhão, mas vale a pena, olha como ficou bacana, né? Então existem duas maneiras a princípio que você vai conseguir atingir esse objetivo, cara. A primeira delas é você entender como funciona, e esse vídeo eu vou mostrar assim uma visão geral, um resumão de quais são as etapas necessárias para você construir esse tipo de efeito. Beleza? Então é a primeira maneira você entendendo como funciona. Não vou entrar nas minúcias dos parâmetros, porque isso vai consumir um tempo muito grande, o vídeo ficaria muito grande. E por que eu não vou fazer isso também? Porque não há necessidade. Primeiro eu vou mostrar como funciona a dinâmica. Você vai entender e é bem legal. Que é essencial, na verdade, né? E a segunda, vou disponibilizar o link para você fazer um download do arquivo. Então você vai procurar no descritivo, vai lá no site Tutorial Master, o download é totalmente gratuito, você precisa apenas estar cadastrado, beleza? Aí você vai ter acesso a esse arquivo, o que é fantástico, cara, para você fazer qualquer tipo de efeito. Por exemplo, aqui, palavra show, troquei a tipografia para outra palavra também, que ficou muito bacana. Lógico, tem alguns textos que funcionam melhor. Esse tipo de efeito tem a tendência de funcionar melhor com letras que têm a espessura mais larga, letras mais pesadas, digamos assim, mas nada impede que você experimente também com outras letras. Beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar. A primeira questão de todas é que você pode perfeitamente visualizar aqui, texto aqui. Quando você quiser editar, já mostrei, você vai clicar duas vezes aqui, vai abrir um novo documento, você troca o texto, o elemento que você quiser, salva, fecha, volta para cá e ele vai atualizar. Primeira questão. E todos os efeitos estão aqui dentro dessa aba Effects, que eu vou habilitar aqui agora e você vai entender de uma maneira resumida. Imagina o seguinte, tá vendo uma duplicata? Bold, 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 extrusion, bold, bold. Tá vendo todo esse pacote aqui? Cada uma dessas camadas é uma duplicata desse texto que está aqui, com um estilo de camada diferente aplicado sobre ela. Então, isso é uma primeira questão. Agora, por que não foi feito tudo isso em cima de uma única layer? Porque o estilo de camada, você aplica em cima de uma layer, você pode aplicar vários. Porque existem algumas restrições e algumas limitações de trabalhar dessa forma. Então é por isso que a gente pegou aqui e duplicou. Então se for desabilitando aqui o olhinho, demora um pouco justamente pela quantidade de layers que tem, tá? Então ele vai desabilitando gradativamente efeito por efeito. Então é por isso que é interessante até você ter o documento para você poder depurar e entender detalhadamente o que foi feito em cada um deles. Certamente você vai aprender bastante de assistir essa aula que eu estou explicando e logicamente ter acesso ao arquivo. Então vou habilitar aqui. Outra coisa importantíssima que é legal você considerar. Primeira coisa, quando você pega um texto, vai criar um negócio desse. Você vai criar um texto, no caso o texto, e você vai converter em um objeto inteligente. Vai criar o texto, digita o texto, clica em cima dele, converter em objeto inteligente, aparece em algum lugar aqui, nesse caso, aqui, ó, já está. Ele já é objeto inteligente. Depois que você converter esse objeto como inteligente, aí é a partir desse cara que você vai duplicar esse cara, e ele vai criar instâncias do mesmo objeto. Então, quando você editar o objeto inteligente, ele vai simplesmente atualizar todos eles, que é esse o método essencial que é utilizado aqui para que possa funcionar. Para que eu possa simplesmente editar esse texto, todos os elementos aqui são substituídos automaticamente pela nova palavra que eu digitar. Então, esse é o primeiro princípio. Converte o teu texto em um objeto inteligente e a partir dele é que você vai trabalhar. Show! Aí, cada duplicata que você tiver desse seu objeto, você vai fazer o seguinte, não sempre, mas a princípio, repare que a gente tem aqui preenchimento 0%. Repare que todos eles estão com preenchimento a princípio de 0%. Por que isso? Porque quando você tira o preenchimento,
você está, digamos assim, existe a diferença de opacidade para preenchimento, é importante entender. Opacidade, ele vai regular a transparência, a opacidade, de toda a layer, incluindo os efeitos. Tudo, o resultado final desta layer vai ser regulado pela opacidade. Já o preenchimento, ele, digamos que ele cuida da opacidade, o nome é preenchimento, mas ele cuida da opacidade do objeto no seu estado original, digamos, cru, antes do efeito. Então é uma maneira de você isolar o objeto do efeito. Então a gente está utilizando o texto, aqui um texto, mas apenas como uma, digamos que uma máscara, porque o texto mesmo não aparece. Eu vou mostrar aqui para você entender melhor. Aperta aqui, vou escrever aqui, ok. Ó, deixa eu trazer isso aqui para cima. Ó, vou aumentar aqui. Se eu consigo aumentar. Beleza, tá aqui. Repara, eu vou baixar, vou botar uma cor aqui, vamos fazer um negócio que é interessante para você entender. Cara, isso, sem entender essas coisas, cara, você está muito limitado para fazer qualquer tipo de parada dessa, entendeu? Essa é a verdade. Então vamos lá, tá ok aqui. Repara que ele está 100% de preenchimento, 100% de opacidade. Agora eu vou pegar aqui, vou clicar 2 vezes em cima desse cara e vou aplicar aqui, por exemplo, o chanfrental. Ele vai criar aquele efeito de abaulado ali e tal, bacaninha. Eu vou só mudar aqui para ficar mais evidente. Vou botar aqui branco e preto. Branco e preto, eu vou colocar aqui multiplicação, só para fazer o abalado de um jeito mais... Vou aumentar aqui a opacidade, vamos botar assim, ó, profundidade e tal. Então tá lá. Imagina que a gente tem, nesse exato momento, a gente tem a própria camada, que é o que? É a palavra ok, com verde. E a gente tem, em cima desse objeto, o efeito chanfrental. Então, se eu baixar aqui a opacidade, como a gente já mostrou, já falei, ele vai baixar a opacidade de tudo, todo objeto de uma maneira só. Vai ficar tudo mais clarinho, tá vendo? Tudo mais clarinho. Beleza, agora vamos fazer o seguinte com o preenchimento. Você vai simplesmente botar aqui 50%, repara que ele vai tirando a opacidade do texto verde, mas o efeito continua preservado. Então, se eu colocar aqui 100%, 0% de transparência, de preenchimento, repara que ele simplesmente jogou fora toda a informação de cor, porque o texto era verde, ele jogou fora, e ele está preservando apenas o efeito de chanfrental, que é o que a gente quer. Então, esse conceito é que permite você ir sobrepondo efeitos e gerar as formas mais complexas. Então, pode parecer muito complicado, e é, de uma certa maneira, difícil de você visualizar isso, mas é uma questão de prática. Entendeu? Mas, tecnicamente, é bem acessível. Por quê? Você vai gradativamente, então aqui a gente tem esses efeitos, e depois vem esses efeitos. Ah, mas como que eu vou saber para memorizar? Não é assim. Primeiro você faz um efeito básico, e depois a coisa vai evoluindo com o tempo. Você não chega de primeira e faz um 3D mega sofisticado. É por isso que a gente está aqui, para mostrar para você essas coisas, para que você possa começar a experimentar por conta própria, e ao mesmo tempo vai disponibilizar esse arquivo para que você possa ser objetivo, utilizar exatamente esse tipo de efeito, se você quiser, a partir de agora. Então lá, sabe, o descritivo do vídeo tem lá o link para você fazer o download, e ao mesmo tempo te permite fazer o que eu estou fazendo aqui, que é entrar em cada um desses efeitos e gradativamente testá-los. Beleza? Aí tem uma pasta aqui específica que trata apenas da extrusão. O que é extrusão? É esse efeito aqui de profundidade, ó. Tá vendo? Esse efeito de profundidade é tratado dessa maneira, de uma maneira resumida. Como é que é esse efeito de extrusão? O cara vai duplicando, você vai duplicando aqui as camadas e vai arrastando ela um pouquinho para baixo. E você vai criando esse efeito, uma camada embaixo da outra. Se eu aproximar aqui, ó, você vai perceber que existem umas linhazinhas que elas representam justamente... Deixa eu ver aqui, tá um pouco lento aqui a história, né? Ó. Então, se você perceber essas linhazinhas que aparecem, é justamente as duplicatas. Eu estou tirando uma outra aqui para você poder visualizar. É porque são muitos arquivos sobrepostos, tá vendo? Ó, esse efeito de extrusão, na verdade, é uma simulação bem basicona mesmo, assim. E legal que funciona, né? Então, digamos que duplica, arrasta um pixel para baixo. Duplica, arrasta um pixel para baixo. Duplica, arrasta um pixel para baixo. Vai repetindo dezenas de vezes até um determinado momento que você cria esse efeito. Então, isso aqui é um 3D simulado, digamos assim. É diferente, aqui até uma brincadeira interessante aqui, né? De você ter umas linhazinhas ali, né? Criar uma rugosidade bem bacana. É diferente de você vir aqui usar o efeito 3D e fazer uma extrusão. A extrusão no efeito 3D, ela já cria isso. Porém,
não te dá tanto controle como está sendo feito aqui. Beleza? Então, entender isso aqui é essencial. E caso esteja contribuindo de alguma maneira, deixa essa contribuição também. É apenas um clique, que é critério de qualidade para o Google. Então, muito obrigado se você puder retribuir, porque é importante mesmo. Deixa essa curtida, valeu? Show de bola. Clique. Então, beleza. Então, uma vez que você entenda isso, você fica com mais autonomia para poder experimentar, para poder criar as suas combinações. Beleza? Então, espero que eu tenha contribuído com você de alguma maneira. Se contribuiu, já sabe, a sua curtida é muito bem-vinda. Fica um convite para você acessar nossa página de cursos. Quer melhorar a qualidade do seu trabalho mesmo, do seu potencial criativo? Então, acessa a nossa página, você vai gostar bastante. Tem curso de formação e design completo. É um mega curso e existem cursos compactos, também bem objetivos para várias finalidades, você vai gostar. Beleza? Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Se tiver alguma dúvida, já sabe, é só perguntar e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!